Meus resultados depois de usar o pré-treino Animal Pump Pro da Universal por 30 dias, que é o melhor e mais conhecido pré-treino da Universal. E depois de usar esse produto por um mês, agora eu vou dizer o que eu achei do pré-treino, dizer qual é o efeito e se ele é melhor ou não comparado com outros pré-treinos que eu já utilizei, e se vale a pena o investimento nesse pré-treino da Universal ou se compensa mais você comprar pré-treinos de outras marcas. Se liga aí! Mais de 20 receitas de hipercalórico caseiro para ganhar massa muscular. Receitas rápidas e práticas com os ingredientes do dia a dia que cabem no seu bolso e trazem um excelente resultado. Clique agora mesmo no primeiro link da descrição. E aí, beleza? Mike aqui para mais um vídeo e hoje trazendo um review muito interessante para você que utiliza pré-treino. Se você estava curioso para saber se o pré-treino Animal Pump Pro da Universal é bom ou não, chegou o dia de avaliar aqui e trazer o meu review completo, contando o meu relato depois de utilizar esse pré-treino por 30 dias, dizer qual foi o resultado, qual foi o efeito que o pré-treino causou e se valeu a pena utilizar esse pré-treino e se ele me auxiliou ou não a fazer treinos melhores se comparado com outros pré-treinos que eu já utilizei. Inclusive, se você já utilizou esse pré-treino, deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre ele. E para você que não dispensa um bom suplemento que vai auxiliar a sua força e a sua resistência durante o treinamento, no site da Recover Pharma você tem citrulina malato pura aqui por um valor extremamente acessível. E para você otimizar ainda mais os seus resultados, você tem creatina com citrulina malato aqui também no site da Recover Pharma. E para você otimizar ainda mais não só a sua força, mas também a sua resistência e a sua recuperação, tem aqui no site da Recover Pharma também citrulina malato com creatina e beta-alanina. E se você utilizar o cupom MK, você tem 10% de desconto em todos esses valores e os produtos vão sair ainda mais barato para você. O link da Recover Pharma eu sempre deixo aqui na descrição. Para você que não sabe, a Universal é uma das melhores marcas de suplementos do mundo e aqui no Brasil a marca é importada e distribuída pela CR Nutrition. E eu comprei a creatina pura da marca, que foi aprovada nos laudos da Benutri, e também comprei o pré-treino Animal Pump Pro, que é um pré-treino com uma fórmula feita para fornecer mais foco, mais força, mais resistência, e não tem estimulante, que seria o ideal para quem utiliza pré-treino à noite, para não atrapalhar a noite de sono. E eu mesmo treinando de manhã, resolvi testar esse pré-treino aqui, fazendo o treino 6 horas da manhã, porque a fórmula dele tem bons ingredientes e alguns ingredientes em quantidades bem maior que várias opções de pré-treinos que vão ter estimulantes. Então o pré-treino Animal Pump Pro ele é um pré-treino um pouco mais específico para pessoas que não podem usar estimulantes fortes, como por exemplo a cafeína. Pessoas que acabam tendo aí taquicardia, acabam tendo muita ansiedade ao utilizar a cafeína, pode se beneficiar muito bem desse pré-treino Animal Pump Pro. Eu, apesar de não ter nenhum efeito colateral negativo forte com cafeína, me dou muito bem com cafeína, já utilizo cafeína há um bom tempo, resolvi testar esse pré-treino, porque na composição dele, mesmo não tendo estimulante, vão ter outros ingredientes que auxiliam muito na concentração, no foco, e isso ajuda bastante no treinamento. E sem falar que o pré-treino também auxilia um pouco na resistência, então ele tem uma fórmula muito superior a vários pré-treinos que só vão ter estimulante. Eu considero isso um ponto muito positivo. Para cada dose recomendada, ele vai ter cerca de 1.500 mg de tirosina, que é uma dose altíssima de tirosina, uma dose que você não encontra em vários pré-treinos nacionais. Geralmente você vai encontrar aí cerca de 300 mg de tirosina. Os bons pré-treinos vão ter acima de 500 mg, mas até o momento eu nunca tinha utilizado um pré-treino que tivesse tanta tirosina. E a tirosina, para você que não sabe, é um precursor da dopamina, auxilia muito na sua função cognitiva, reduzindo a sua fadiga mental, reduzindo a ansiedade, e isso auxilia bastante a sua concentração durante o treinamento. Então isso é um ponto muito positivo nesse pré-treino. Outro ponto positivo do pré-treino relacionado ao foco mental é que ele vai ter 500 mg de bitartarato de colina. E além do bitartarato de colina, ele também vai ter 1.500 mg de inositol. O inositol ele vai ajudar, na verdade, em várias funções do nosso organismo, porém, se tratando de foco mental, ele também ajuda a reduzir a fadiga mental, também ajuda a reduzir a ansiedade, favorecendo o seu foco mental. Então, esses três ingredientes, somando aqui tirosina numa dose bem alta, o bitartarato de colina e também o inositol numa quantidade aqui bem relevante, vai favorecer com que você tenha mais exposição, mais foco, mais
mais concentração e que você extraia o melhor de cada série no seu treinamento. E o pré-treino também vai ter outros ingredientes para auxiliar na força, na resistência e também na sua recuperação entre séries. Na dose recomendada, de acordo com as informações do rótulo, o pré-treino tem 3 gramas de arginina, mais 2 gramas de betalanina, mais 3 gramas de creatina. São ingredientes de uso crônico que vão trazer mais benefícios no uso de longo prazo, porém se tratando da creatina, eu já utilizo creatina há um bom tempo, então eu adicionando esse pré-treino com creatina, eu vou complementar a minha dose diária de creatina. E um pré-treino como esse, para quem já tem creatina, também se trata de um ponto positivo, porque você acaba economizando um pouco na creatina que você consome convencionalmente, já que o pré-treino tem 3 gramas de creatina. Geralmente eu uso por dia uma dose diária de 5 gramas de creatina, e como o pré-treino já vai ter 3 gramas, eu posso adicionar uma dose de 2 a 3 gramas aí, no máximo ao longo do meu dia, que eu já vou ter uma dose bem alta de creatina. Isso vai me trazer bons resultados no treinamento. Já a betalanina, ele vai ter a dose máxima liberada pela Anvisa aqui para os pré-treinos nacionais. Os pré-treinos importados vão ter doses maiores de betalanina, que acabam tendo um efeito mais eficiente para reduzir aquela queimação que você sente no seu músculo. E a arginina, ele vai ter 3 gramas de arginina, poderia ser uma dose um pouco maior, mas aqui já vai favorecer um pouquinho da sua resistência, um pouquinho da sua força. Então esses 3 ingredientes, creatina, betalanina e arginina, vão auxiliar um pouco aí a sua força e a sua recuperação. E se comparado a diversos pré-treinos nacionais, tanto pré-treinos com estimulante e até pré-treinos sem estimulantes, esse Animal Pump Pro da Universal, ele tem uma fórmula muito superior. E ele é muito interessante, principalmente na parte de ingredientes que favorecem o seu foco e reduzem a fadiga mental. E a própria Universal tem diversos outros pré-treinos com fórmulas diferentes e até combinações diferentes de ingredientes. Porém, na minha opinião, de todos os pré-treinos da marca, o Animal Pump Pro é a melhor opção. Mas, por exemplo, para quem está procurando um pré-treino da marca que vai ter estimulante, a marca vai ter também o Animal Advanced Cuts. E esse também vai ter bons ingredientes, não vai ter a mesma proporção de alguns ingredientes que tem no Animal Pump Pro, porém ele vai ter aqui alguns estimulantes que vão auxiliar um pouco na disposição. No Animal Advanced Cuts ele vai ter extrato de guaraná, vai ter extrato de gengibre, também extrato de pimenta caiena, e além de ter outros ingredientes que você já encontra no Animal Pump Pro, como por exemplo a tirosina, o inositol, e esse aqui ele também vai ter um diferencial que ele vai ter a L-tianina. Porém ele não se trata de um pré-treino que vai auxiliar tanto na sua resistência, porque ele não vai ter betalanina e também não vai ter arginina. Então eu não acho ele um pré-treino tão interessante para favorecer força e resistência. Já o pré-treino Animal Workout Fury, esse aqui, na minha opinião, é o segundo melhor pré-treino da Universal. Esse aqui ele vai ter bons ingredientes, vai ter dose bem alta de tirosina, vai ter uma dose aqui razoável de betalanina, vai ter uma dose um pouco baixa de arginina, ele vai ter 1000 mg, diferente do Animal Pump Pro que tem 3, porém ele vai ter aqui BCAAs na composição, e os BCAAs eles podem ser um pouco eficientes para sua recuperação intratreino, já que eles auxiliam na recuperação do tecido muscular. Então esse aqui acaba sendo uma opção um pouco mais interessante em comparação com os outros pré-treinos da Universal. A marca também tem outro pré-treino que é bem famoso, que é o Regi XL, que ele é um pouco parecido com o Animal Workout Fury, só que ele vai ter menos tirosina, ele vai ter algumas vitaminas aqui no lugar dos BCAAs, mas na minha opinião a fórmula dele aqui como um todo não vale tanto a pena assim o investimento. E falando em durabilidade, se tratando do Animal Pump Pro, ele vem num pote grande, que é um pote de 600 gramas, e ele vai oferecer 30 doses de 20 gramas, que é a dose recomendada no rótulo do produto. E a dose tem que ser de 20 gramas, porque o pré-treino ele vai ter dose alta aqui de diversos ingredientes. Como eu já falei, só de tirosina ele tem 1500 mg, depois ele vai ter 1500 mg só de inositol, que é uma quantidade de inositol que você não encontra em nenhum outro pré-treino nacional. Então ele precisa ter uma dose maior para comportar tantos ingredientes numa quantidade tão alta. Esse pré-treino eu escolhi no sabor aqui de limonada de morango. Eu achava que só dava para fazer limonada com limão, mas a marca deu uma inovada aqui, fez um sabor um pouco diferente. E apesar do pote do pré-treino ser bem grande, ele não vem cheio até a tampa, ele vem mais ou menos até a metade. E o pote tem lacre interno e também lacre externo, um lacre externo aqui bem forte, que bem difícil de tirar, para garantir que o pré-treino fique bem fechado, que não entre umidade, para garantir que o pré-treino não empedre fácil. E logo quando você abre o pré-treino já dá para ver o scoop, ele vem com um scoop bem grande. Segundo as informações do rótulo aqui, é um scoop de 10 gramas, só que se você encher demais esse scoop, você acaba pegando bem mais de 10 gramas, você vai pegar cerca de 15 gramas. Para ter 10 gramas em cada scoop, você tem que pegar ali um scoop bem moderado. E dando meu feedback aqui sobre a textura e a diluição do pré-treino, ele dilui muito fácil na água, logo quando você coloca ele num copo com água, ele já dilui e já vai descendo bastante profundo, só que ele fica sempre um pouquinho de pozinho no fundo, então você tem que mexer um pouquinho mais depois. E o sabor dele é muito bom, não é um sabor
muito doce, não é enjoativo. Lembra um pouquinho aqui o sabor de fruta cítrica, um pouquinho de limão. Não tem muito a ver com morango, na minha opinião, mas é um sabor bem agradável. Na primeira semana que eu fui utilizar o pré-treino, eu estava um pouco gripado, então eu estava um pouco mais fraco e um pouco mais sem disposição do que o normal. Eu acabei sentindo um pouco a falta de se utilizar um estimulante. Já da segunda semana em diante, eu já estava bem melhor, já não tinha tanta fraqueza, e aí eu já vi um pouco mais de diferença, principalmente se tratando aqui de concentração, de foco mental. Já consegui extrair um pouco mais aí de resultado no treinamento, e durante a segunda, terceira e a quarta semana de treino eu consegui treinar muito bem. Gostei bastante do efeito aí desses ingredientes que favorecem a sua concentração e o seu foco mental. Você consegue manter a calma, manter o foco, consegue se concentrar ao máximo no exercício, fazendo o exercício da melhor forma para ter a melhor contração muscular. E em relação a pump e vasodilatação, eu não vi diferença. Em questão de resistência, eu também não vi diferença se comparado a outros pré-treinos mais básicos e até mesmo pré-treinos que têm quantidades aí bem equivalentes ou até mais baixas de arginina comparado a vários outros pré-treinos nacionais. Como o pré-treino já tinha 3 gramas de creatina, eu estava tomando mais outras 3 gramas de creatina da própria creatina da Universal que eu comprei junto com esse pré-treino, dando um total de 6 gramas diária aproximadamente aí de creatina por dia, que para mim é uma dose já muito eficiente. Eu tomo cerca de 5 a 6 gramas mesmo de creatina, que é o equivalente aqui ao meu peso para ter um bom resultado, se tratando de resultado de força. E eu consegui manter muito bem as cargas durante todo o período que eu utilizei o pré-treino, com exceção da primeira semana que eu já não estava muito bem, meu corpo ele estava um pouco debilitado, mas da segunda, terceira, quarta semana em diante eu mantive a carga, procurei manter a intensidade, mantive também o volume de treino, não fiz nenhuma progressão, mas eu considero que isso também tenha sido um pouco prejudicado pela semana que eu estava um pouco gripado. Porém, num contexto geral aí, avaliando aí o mês como um todo, acredito que o pré-treino favoreceu bastante. Gostei bastante do efeito, gosto muito desses pré-treinos que tem dose alta de tirosina. Esse aqui ele foi um diferencial por não só ter tirosina em dose alta, mas também por ter inositol numa dose alta e o bitartarato de colina também aí. Esses 3 ingredientes trabalhando em conjunto, eu gostei bastante do efeito. E agora dizendo se vale a pena ou não em questão de valores e em questão de investimento. Esse pré-treino para mim ele custou R$ 179. Eu fiz já a compra junto com a creatina, somando o pré-treino e a creatina. O valor total que eu investi foi de R$ 257, que na verdade é um valor um pouco salgado para muita gente. Você consegue gastar bem mais barato em várias outras opções de pré-treino, porém essa creatina da Universal estava assim num valor muito barato. Eu comprei o pote de 300 gramas e eu acho válido o investimento nesse pré-treino para quem pode investir um pouco mais no pré-treino, se tratando de um pré-treino que vai ter creatina, que você vai conseguir economizar um pouco na sua dose diária de creatina. Mas é óbvio que existem outras opções de pré-treinos que vão custar mais barato, pré-treinos que eu já trouxe aqui no canal, que vão ter quantidades altas de tirosina, como por exemplo o pré-treino Minotauro Ultimate da Iridium Labs, ou até mesmo outros pré-treinos de outras marcas como o Proibido da 3VS, que tem uma quantidade razoável de tirosina e que também trazem um efeito muito bom. Mas para quem está curioso, quer experimentar um pré-treino diferente ou está buscando um pré-treino aí que não tenha estimulante e ficou interessado na fórmula desse pré-treino porque ele já vai ter creatina, acho válido sim o investimento. É óbvio que não é o melhor custo-benefício que existe, porém é um pré-treino muito bom, isso aqui é inegável. A formulação dele é uma formulação muito boa aí e bem superior a diversas opções que eu já experimentei aqui e já mostrei para vocês aqui no canal. Então a minha nota final para esse pré-treino é uma nota 7,5 de 10, pré-treino que eu gostei, utilizaria outras vezes, mas agora eu quero saber da sua opinião. O que você achou desse pré-treino Animal Pump Pro? Você acha que vale a pena o investimento ou você prefere investir nos outros pré-treinos da Universal que tem estimulante na composição? Ou se você gostaria que eu testasse outro pré-treino da Universal, testasse os pré-treinos que têm estimulante, deixa aqui nos comentários a sua sugestão, porque eu posso comparar os outros pré-treinos e trazer o vídeo review aqui também para vocês nesse canal. Se gostou do conteúdo, não esquece de deixar um like, faz a sua inscrição se você é novo por aqui, porque toda semana eu trago um vídeo novo. Hoje eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.